Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Excel VBA. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de projetos, gerenciamento de processos em si, onde eu vou apresentar para vocês uma alternativa para a criação aí de um gráfico de Gantt. Recentemente eu precisei montar um cronograma, né? E seria ideal apresentar isso de maneira visual, porém para apresentar uma boa apresentação visual seria utilizando o gráfico de Gantt. Né? Para quem já trabalha aí com gerenciamento de processos e projetos, tem conhecimento. Para quem não trabalha, quem não conhece o gráfico de Gantt, eu vou apresentar para vocês. Só antes, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Curta esse vídeo se gostou do tema. Eu creio que o vídeo que eu vou trazer aqui para vocês vai ser de grande interesse, até para outras alternativas aí. E deixe o seu comentário, interaja com o vídeo, que assim você consegue me ajudar a alcançar outras pessoas, assim como eu alcancei você. Bom, para quem não conhece, o gráfico de Gantt ele é um pouco similar a essa imagem daqui, onde a gente tem o que seria aí basicamente umas barras na vertical, indicando cada tarefa, e essas barras elas têm o seu comprimento proporcional ao período em si, ao tempo de cada atividade. Tá? Então, seria como se fosse mesmo um cronograma representado visualmente. E para criar isso no Excel, utilizando o Excel, assim como a grande parte das funcionalidades em si do Excel e a grande parte das soluções, existem inúmeras maneiras de serem feitas. Né? Então eu poderia criar isso daqui utilizando um gráfico de barras na vertical, claro, com algumas adaptações. Poderia criar utilizando outros recursos, plugins e add-ins diretamente ali no Excel. Porém, eu confesso para vocês que a maioria, né, não existe nativamente um gráfico de Gantt no Excel, e isso é um pouco ruim, porque geralmente a gente acaba partindo para as gambiarras em si. Entretanto, se vocês olharem aqui, pesquisarem no Excel, no YouTube, por exemplo, como fazer aí um gráfico de Gantt no Excel, você vai ver que vão ter inúmeros projetos, né, inúmeras soluções, cada uma da sua forma de ser feita em si. Vocês podem achar alguma delas mais complexas, outras mais simples. Né? Eu particularmente não me dei bem com nenhuma delas aqui, eu já tentei utilizar, acho muito complexo, é muito tempo que você tem, que você perde editando em si o gráfico. E aí eu parti para o VBA. Então, como vocês sabem, eu gosto de trabalhar com VBA, e partir para o VBA. Então aqui eu tenho uma planilha onde eu tenho a descrição dos projetos, das etapas desse projeto, das tarefas que tem cada etapa, do responsável, assim como a data de início e a data de fim. E tem o progresso aqui, onde eu vou definir o progresso conforme eu for fazendo a gestão, né, conforme eu vor recebendo os reportes aí de cada responsável. E aqui eu coloquei o nome, vamos supor aqui, coloquei aqui um cronograma simulando aqui a criação de uma planilha. Então vamos lá, vou colocar aqui desenvolvimento de planilha. Então, beleza, eu vou colocar aqui desenvolvimento de planilha. Esse seria basicamente o meu projeto, né, uma planilha personalizada. E eu criei esse botão daqui, que ele vai acionar uma macro e vai gerar um gráfico de Gantt para mim aqui, de acordo com o cronograma que eu tenho aqui. Então, ao clicar, vocês vão ver que ele gerou um gráfico de Gantt, e quem aí se atentou consegue observar que ele não gerou um gráfico no Excel. Então o que a gente fez foi gerar esse gráfico em HTML. Então vocês conseguem ver que eu consigo manipular esse gráfico, ele fica interativo e é muito interessante para vocês fazerem uso. Então eu tenho aqui a cada cor, eu tenho uma atividade, e a atividade, cada cor representa aí um resource, né, que seria aí uma etapa. Então essa seria a primeira etapa, análise de requisitos, que a primeira tarefa vai do dia 1 ao dia 5 de 2023, de julho de 2023, e a primeira duraria 4 dias, tá, 0% completo. A segunda, ela já é após a primeira, então ela daria prosseguimento a partir do dia 5 ao dia 8. Seriam 3 dias para a gente documentar esses requisitos. E assim sucessivamente. Vocês conseguem observar que aqui eu tenho o prazo, né, o cronograma proporcional, e as minhas barras elas ficam exatamente
proporcionalizadas ao período de início e fim até a última etapa do meu projeto, que seria lá no dia 15 de setembro, tá? Que seria um encerramento, 5 dias, para de fato a gente concluir aqui a avaliação da satisfação do usuário, que seria a última tarefa. E aqui eu tenho o título, teste de Gantt, e isso tudo aqui foi gerado através do VBA, tá? Então não preciso aí ficar escrevendo, fazendo aquelas inúmeras manipulações para chegar nesse resultado, tá? Se você quiser aprender, fica comigo até o final do vídeo. Existem alguns detalhezinhos, vou disponibilizar o vídeo, né, a senha, né, até o final do vídeo, para vocês conseguirem fazer o download do arquivo e utilizarem, e também vou comentar o código aqui com vocês, como eu costumo fazer, tá bom? Bom, vamos lá. Então, basicamente, aqui ele gerou o nome teste Gantt, né? Ele está gerando com base na primeira linha aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Se eu clicar agora, ele vai gerar aqui, ó, desenvolvimento de planilha, ele já mudou o nome certinho. E eu consigo também, dependendo da cor que tiver aqui pintada a minha fonte, ele vai mudar a cor aqui também. Só essas cores aqui que são automáticas e são padrão. Outra coisa bem interessante, eu posso clicar e selecionar uma atividade para dar um destaque nela, se eu quiser olhar. E eu também posso definir o percentual de conclusão. Suponhamos que eu esteja a 60% de progresso concluído nessa primeira tarefa. Tá? Se eu gerar o gráfico de novo, vocês vão ver que ele é interativo, ele vai ficar pintado um pouco mais da metade, que representa os 60% do tamanho dessa minha barra. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá para o código, aperta o Alt F11 aí na planilha e vocês vão para a nossa tela de código. Calma aí que ele abriu aqui na outra tela. Vamos lá. Então, esse daqui é o meu projeto chamado Gantt. Ele tem uma planilha, planilha 1, e ele possui 2 módulos, tá? Eu vou comentar um módulo aqui com você. Então, a priori, eu vou comentar o código, você provavelmente vai conseguir adaptar aí, caso você tenha alguma outra planilha de projetos, mas basicamente você vai conseguir utilizar nesse modelo daqui. Claro que a data de início, data de fim, bem como o nome da tarefa e da etapa já estão mapeadas, tá? Então, se você precisar mudar, se precisar... Poxa, Fernando, meu controle aqui, eu utilizo a data de início e de fim antes do nome da tarefa. Faz alguma diferença? Não, você vai ter que mudar o código e se você ficar até o final da aula, você vai entender como muda. Mas, eventualmente, se você não quiser mudar o código, é só usar o modelo aqui que eu vou disponibilizar aí para quem me acompanhar até o final, tá? Então, voltando aqui para o código ele está todo aqui no módulo 1, e aí vocês podem se assustar um pouquinho, mas no fundo vocês vão ver que não é nada muito complexo para o entendimento de vocês, tá? Vamos lá. Bom, chegando aqui, vamos entender o que eu estou fazendo aqui. Primeiro eu criei aqui um gerar Gantt, essa função aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Vocês sempre me pedem para aumentar um pouco. Ferramentas, opções, formato do editor. Deixa eu colocar a fonte aqui em 12, que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Tá? Então, primeiro, eu defini aqui minhas variáveis, tá? Boas práticas, coloquei WB como um workbook, então esse vai ser o objeto que a gente vai utilizar, WS como worksheet, data, que vai ser os dados, né? Vai ser uma variável com os dados que a gente precisa, essa row daqui eu utilizei, mas eu acho que eu não utilizo ela mais, tá? Então ela não é necessária, e chart HTML, que vai ser aí uma string, tá? Um conjunto de caracteres que eu vou gerar aquele meu gráfico ali. Então vamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi setar os meus objetos, workbook e worksheets, eu deixei tudo documentado aqui, então o workbook vai ser this workbook, essa própria planilha que a gente está utilizando, e o worksheets vai ser o this workbook, né, o WP, sheets, e aqui o nome planilha 1, que é o que a gente tem aqui, a planilha 1. Se porventura você está utilizando, vai mudar o nome da planilha, colocar nome cronograma ou algo assim, você vai precisar alterar aqui, atribuir o nome de acordo com a sua planilha, onde vão ter os dados, tá ok? Outra coisa que eu faço aqui basicamente a única coisa que eu faço é eu obtenho a cor, né, do RGB da minha fonte aqui, do que está escrito aqui, desenvolvimento planilha, para poder gerar o gráfico proporcional com a mesma cor, tá? Então se eu vir aqui, desenvolvimento, e mudar a cor para vermelho, quando eu gerar o gráfico, vocês vão ver que ele gera o gráfico aqui com o título em vermelho, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Para isso eu preciso pegar a cor no formato RGB. Então eu falo que a font color vai ser o meu WS, que é a minha worksheets, planilha 1, cells, na linha 1, coluna 2, então aqui é a linha 1, coluna 2, seria igual ao B1, né?
.font.color. Então estou pegando a cor da fonte daquela célula em específico. E aí, o que eu faço aqui embaixo é passar a cor da fonte para o formato RGB. Então o red ele vai ser essa cor, o resto, né, o mod de 256 da divisão por 256. O green vai ser a font color dividido por 256 mais o mod 256, e o blue, a cor dividido pelo 256 dividido pelo 256 mais a diferença, e ele vai me dar o blue, tá? Então isso daqui é como eu posso dizer, ele é uma fórmula padrão para você saber o red, o green e o blue de uma determinada cor aqui no VBA, tá? Você consegue utilizar. E aqui depois eu monto essa font color exatamente com o formato RGB. Então eu coloco RGB, concateno com red, concateno com a vírgula, com green, com a vírgula e com blue, e depois concateno com o fechamento do parênteses. E aí eu vou ter algo parecido com isso daqui, ó, RGB, 105, 106, 125, 9, por exemplo. Então cada cor ela é composta aqui no computador pela junção das três cores primárias, né, que a gente aprende aí no primário, que as três cores primárias não são vermelho, verde e azul, mas aqui na computação sempre foi assim, continuará sendo assim, até que alguém mude aí mais para frente. E agora que vem a grande sacada. O que eu faço para poder gerar esse gráfico gigante, como a gente viu que o Excel ele tem uma limitação, eu gero esse gráfico em HTML. Tá? Então eu gero esse gráfico como se fosse uma página da web, uma página de internet. Para isso eu preciso gerar o HTML, então tem toda a codificação aqui básica de HTML, um pouco de CSS, pouca coisa mesmo, e também um pouquinho de JavaScript. Então talvez nessa parte aqui fique um pouquinho mais complicado de você entender, mas não se espante. Tá? Eu explico para vocês, e quem aí não tem conhecimento em HTML, já chegou a hora aí de dar uma avançada e dar uma olhada, porque vocês expandem, vocês conseguem expandir o horizonte de vocês. Né? Só com VBA a gente acaba ficando limitado em determinadas coisas. Quando a gente começa a partir para outras linguagens, assim como o Python e tudo mais, existe aí um impasse de que o Python é melhor do que o VBA é melhor que o Python, o JavaScript é melhor que o PHP e assim sucessivamente, mas eu acho que quanto mais você conseguir extrair de benefícios dessas linguagens, melhor para vocês, tá? Mesma coisa aqui. Eu não sou fã de JavaScript, de longe que eu tenho algum conhecimento para conseguir fazer algo além disso daqui, mas eu consigo gerar esse gráfico daqui. Então, através dessas informações. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? O que o Excel está fazendo aqui? Esse chart HTML, essa variável, eu começo a montar toda uma cadeia HTML para ela, que é essa daqui, ó, tá vendo aqui? Esse é o código-fonte daquela página que gerou o gráfico. Esse código-fonte foi todo escrito pelo próprio VBA, tá? Só que utilizando a questão da concatenação. Basicamente, aqui nessa primeira linha aqui, eu gerei essa tag HTML, então veja que ela está entre parênteses. Então essa tag aqui, ó, HTML, é a linha 1, tá? Depois eu concatenei com VB-CRLF. Para quem não sabe o que é isso aqui é uma quebra de linha. É a mesma coisa que eu colocasse aqui VB-Newline, né? Que eu utilizo VB-Newline. Então é a mesma coisa, o Excel vai entender como uma quebra de linha. Eu posso utilizar tanto essa variação aqui, né, essa codificação, tanto escrever VB Newline indifere. E aí, na próxima linha, o que eu faço? Eu pego o próprio chart HTML e concateno ele, coloco que ele vai ser o chart HTML, que era a minha primeira linha, o próprio HTML, mais o red. Então era HTML, quebra de linha, agora na linha de baixo vai ser o head, quebra de linha. E vocês podem ver aqui que a gente tem o head, quebra de linha, tá? E aí, assim eu vou seguindo. A terceira linha vai ser igual ao style, a abertura da tag style, quebra de linha. A gente pode ver que tem a abertura da tag style, quebra de linha aqui. E aí na quarta linha eu já começo a colocar algumas informações, isso daqui do CSS, tá? Que vai dar o estilo da minha página HTML. Então basicamente o que eu estou pedindo aqui é para ele pegar todo o conteúdo da tag body que está aqui embaixo e ele vai fazer o seguinte para mim, ele vai automaticamente colocar algumas configurações, como a largura máxima de 100%, ele vai colocar a fonte que vai ser a Poppins, ele vai colocar no chart container a mesma coisa, na tag H1 ele vai colocar essa outra configuração para colocar centralizado e esse RGB aqui. Então,
Basicamente, é isso que eu estou definindo aqui. Só que aqui, se vocês repararem exatamente nessa linha aqui, eu estou concatenando a minha configuração com font color, que é basicamente o estilo do título, né, da H1 aqui, o estilo da H1 do título, eu estou passando para ele a cor, e a cor que eu estou passando é justamente a cor da fonte que eu peguei lá da minha célula. Então eu consigo fazer uma interação entre a minha planilha Excel VBA e consigo fazer uma interação aqui com o documento HTML. Então veja que aqui ele está estático, 25500, o RGB aqui. Mas aqui seria a fonte color que eu estaria concatenando aqui. E aqui tem alguns pormenores, alguns detalhes, que você tem que ter o ponto e vírgula, o fechamento da chave, senão, muito provavelmente, aí o seu código não carrega. E aí eu fecho a tag style aqui, que é esse fechamento aqui da tag style, e aí eu começo a fazer a chamada de uma API do próprio Google, né, que é o Google Charts, para quem não conhece. Eles têm uma API gratuita onde você consegue plotar alguns gráficos em desenvolvimento web, né, gratuitamente. Você consegue fazer alguma requisição e tudo mais. E aqui eu passo as definições que estão na própria documentação do Google, tá? Então não me aprofundei, eu simplesmente copiei parte do código lá e fui plotando aqui, né? Aqui no Data Add Columns, né, eu estou colocando as colunas. Então veja que as colunas ela é composta pelo ID da tarefa, pelo nome da tarefa, pela etapa, né, o resource, pela data de início, a data de fim, a duração, que vai ser calculada automaticamente, o percentual completo e as dependências, caso a gente fosse trabalhar com uma tarefa dependendo da outra, o que não é o nosso caso aqui, tá bom? E aí, depois, eu tenho que plotar, né, eu tenho que adicionar essas linhas, tá vendo aqui? Data Add Rooms, eu tenho que adicionar essas linhas. Só que, pô, eu preciso deixar essa parte dinâmica, porque eu posso ter 20 tarefas, eu posso ter 15, como eu tenho aqui, eu posso ter só 5 tarefas, isso daqui precisa estar dinâmico. Para fazer esse dinamismo, aí eu faço a interação aqui com o Excel VBA. Basicamente, eu defino qual vai ser a minha última linha que eu vou percorrer todas aquelas linhas aqui. Então, eu começo aqui, eu faço a verificação da última linha preenchida, e ele vai me dar aqui o valor da linha, e aí eu começo a percorrer do i igual a 4 até a última linha. Eu vou fazer um looping, e nesse looping eu vou passando aqui sempre por essa definição aqui. Então primeiro eu adiciono a linha, add rows, e aí o que eu faço? Eu, na hora de fazer a concatenação, eu abro o conchetes aqui, na hora de passar as informações de lá para o site, e aí eu preciso passar assim, ó, dentro de 2 conchetes, dentro de depois do add rows eu coloco um parênteses, 2 conchetes, passo entre aspas o ID, vírgula, passo entre aspas o nome da tarefa, vírgula, passo entre aspas o nome da execução, vírgula, nome da etapa, e aí eu passo a data de início, só que eu tenho que passar dessa forma, new date, entre parênteses o ano, vírgula, o mês, vírgula, o dia, vírgula. E mesma coisa no outro, aqui eu passo null, que seria um referente às dependências, algo nesse sentido, 60, que é o percentual completo, e null de novo, fecho um conchete, coloco uma vírgula, fecho outro conchete, fecho o parênteses e outro ponto e vírgula. Então tem todo uma regra, né, de sintaxe para você passar essas informações lá para a API ela responder visualmente como um gráfico. E é isso que eu faço aqui. Então ele vai passar por todas as linhas e vai adicionando aqui. Veja que eu concateno com WS, cells, e, que seria a linha que eu estou passando, coluna 1, ponto value. Coluna 1 é o que? É o meu valor. Então, se eu não tiver aqui nada aqui preenchido, ele não vai carregar essa informação e meu gráfico vai ser plotado de maneira incorreta. Por fim, passando tudo isso, eu coloco algumas opções aqui, tá? Então isso daqui também tem lá na documentação, no site do Google Charts. Eu passo algumas orientações aqui sobre tamanho, sobre o tipo de fonte, né, que vai ter aí nos meus labels ali, que vai ser POPs, o tamanho dela, a cor, de fundo, passo algumas instruções, tá, que ele aceita diversas instruções de lá, e eu passei algumas que eu acho necessário, e por fim, eu finalizo aqui como a geração, né, eu chamo aí essa criação, né, essa visualização do gráfico Gantt ali no meu documento HTML. Por fim, eu passo aqui no body, que é efetivamente aqui, nesse body o que a gente vai fazer é passar efetivamente o título,
e aqui o título está desenvolvimento de planilhas, mas aí vocês vão ver que aqui no título, aqui ó, que eu não mudei, é 2, linha 1, coluna 2, tá? Então aqui no título eu estou passando o que está na linha 1, coluna 2, lá na B1, e estou passando aqui o ID, né? Estou chamando aqui dentro um ID, que é o chart div, tá? E aqui que vai ser criado o meu chart, a minha visualização do meu gráfico. Tá? Depois disso tudo, o que eu faço? A gente criou um HTML, um texto HTML, que é esse texto aqui, a mesma coisa que está aqui a gente criou. E eu preciso salvar isso. Tá? Como é que eu salvo? Eu abro um arquivo em branco, dou o nome dele de This Workbook Path, concateno com a contrabarra aqui, e coloco o nome que está lá no meu título, então vai ser o mesmo nome que está aqui em cima, desenvolvimento de planilha, e ponto .html. Então eu abro e salvo o arquivo, ao invés de ser um TXT, eu estou salvando um arquivo HTML. E aí, essa é a abertura dele para escrever. Eu abri, se não tiver esse arquivo, ele gera automaticamente no seu computador, e aí eu faço um print, jogo da velha 1, desse chart HTML. Esse daqui é o código para a gente poder escrever esse chart HTML, que está completo agora, lá nesse documento, e por fim eu fecho esse arquivo. Tá? Então abro um arquivo ou gero um arquivo, preencho as informações de lá e fecho. E aí no final eu chamo esse arquivo. Então basicamente até aqui ele estaria funcional. Só que a gente só teria o arquivo gerado, você teria que ir lá e clicar no arquivo lá na pasta da sua planilha, clica lá no HTML. Vou abrir para vocês aqui olharem como é que ele fica. Vamos vir aqui em documentos. Tá, beleza. Vamos vir aqui em documentos, ó. E aqui ele dá o HTML. Veja que ele automaticamente vai citar para o seu navegador padrão. Tá? Então ele é um documento HTML do Chrome, ele vai abrir pelo Google Chrome, tá? Mas a princípio ele é estático. Deixa eu abrir ele aqui. Olha lá. Ele é um documento estático, ele está pegando aquelas informações ali. Eu posso abrir ele aqui, olha, se vocês quiserem ver, posso abrir com... vou abrir aqui com VS Code, tá? E abrir com um bloco de notas. Vocês também conseguem abrir com o bloco de notas. Ó, veja que ele está aqui as informações, tá? Então é esse HTML que foi gerado diretamente lá pelo nosso sisteminha VBA, tá? E aí, por fim, eu chamo esse new shell aqui para chamar esse arquivo e abrir ele já diretamente no navegador externo, no meu navegador padrão. Então vai abrir no Google Chrome, se eu não me engano ele está para abrir no Google Chrome. E essa parte do código, essa função aqui, new shell, ela está aqui no módulo 2, tá? Então vocês precisam do módulo 2, onde aqui eu faço uma verificação, eu chamo esse shell execute aqui, essa API do Windows, eu já configurei para se for 64 ou 32 bits, então dependendo aqui ele vai fazer a configuração, e aí esse new shell aqui, onde eu estou passando aqui primeiro o comando, a linha de comando, como uma string, e o long, né, que vai chamar aí a janela em si, o código mais interno aí, diretamente da API. Então aqui eu chamo esse shell execute, que é nada mais do que executar aí a linha de comando, o prompt de comando. Eu passo as informações, né, que é justamente o long lá, que está aqui no meu módulo 1, que é esse long aqui, do new shell aqui certinho. E por fim, eu passo o command line, né, que é o 3. Então, na verdade, o command line é o caminho e o long window, que vai ser o 3, né, que eu passo aqui, que é para fazer essa abertura, né? Então, basicamente, eu chamo aqui, ele vai executar a linha de comando, passando os parâmetros certinho, e vai executar o navegador, mostrando ali esse código aqui compilado, tá? E isso é uma forma mais simples que eu encontrei para minha necessidade de gerar um gráfico gigante, tá? Que é esse gráfico daqui, para a gente ter essa visualização mais interativa das nossas informações nos nossos projetos. Então veja que eu posso vir aqui e criar, deixa eu vir aqui, cadê a nossa planilha? Eu posso vir aqui e criar, eu posso mudar, tá? Eu vou colocar aqui essa daqui, que é a tarefa 16, da planilha personalizada, aqui indifere, essa planilha personalizada não está sendo utilizada, e aqui eu vou colocar acompanhamento. Aqui eu vou colocar supervisão dos serviços. Fernando vai ser o responsável. E aqui a supervisão dos serviços, vamos supor que vai começar aqui, no dia 1º/7, tá? Que é onde a gente efetivamente vai começar até o
desculpa, até o último dia das nossas tarefas, que vai ser dia 15/9, tá? Vou colocar aqui 0% também. E aí eu vou clicar para gerar o meu gráfico de Gantt. Veja que a supervisão dos serviços, ela aparece aqui, né? Então, ela aparece aqui em segundo, porque ela começa logo aqui junto com a primeira, e ela só termina lá junto com a última. A gente tem aqui o acompanhamento sobre esses 76 dias de projeto. Eu consigo fazer o acompanhamento da supervisão dos serviços, tá? E aí eu posso colocar que a supervisão tá, sei lá, 72% completa. Se eu gero o gráfico de novo, deixa eu mudar aqui a cor. Mudar aqui para esse cinza aqui mais escuro, ó. Veja que ele fica mais escuro, onde está completo, 72%, os outros restantes estão pendentes de acompanhamento. Então seria mais ou menos nesse prazo daqui, deveria equivaler a 72% do meu projeto como um todo. Então veja que eu posso ter duas tarefas simultâneas, né? Como aqui, por exemplo, eu tenho a tarefa de treinamento e ao mesmo tempo do preparar o material de treinamento, ao mesmo tempo realizar o treinamento. Então a gente vai preparando, em algum momento a gente já começa a dar o treinamento, mas o material ainda não está 100% preparado. Tá? E eu consigo apresentar para o meu cliente, para o meu chefe, um projeto de maneira interativa, sem precisar recorrer, perder horas aqui fazendo essa gestão, ou recorrer a softwares pagos, né? Isso aqui, claro, tem uma certa limitação, vocês vão perceber que tem essa limitação, né? A gente depende aí de estar conectado na internet, porque essa requisição é passado lá para a API do Google e ela retorna para cá como formato de imagem não, né? Retorna como esses elementos interativos aqui, onde eu consigo ter essa visualização, mas eu tenho certeza que você vai impressionar muito aí o seu cliente, né, se você estiver fazendo algum projeto para algum cliente e você apresentar esse cronograma, ou efetivamente o seu chefe aí na sua empresa. E se você quiser aprender a fazer outros desenvolvimentos como esse aqui que eu mostrei no Excel, desbloquear o seu VBA, né, você conseguir pensar um pouco fora da caixinha do que os cursos tradicionais te mostram, não se esqueça aí que a Organic Sheets vai lançar o curso em breve, um curso de Excel VBA na prática, onde eu vou te ensinar diversas soluções como essa na prática, né? Não que a gente vai abandonar a teoria vai fazer parte do nosso dia a dia, a teoria é importante, mas a gente vai focar na prática, vocês vão ver o resultado acontecendo e depois a gente vai pegando aí aos poucos a teoria também, o porquê de cada coisa, tá bom? Se você gostou do conteúdo dessa aula, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever se não for inscrito. Como eu disse, aqui nós temos diversos vídeos, né, que possam ajudar você. Então, tem vídeo aqui de tudo que você imaginar da área de VBA, tem aqui. Então tem informações de como criar um menu, tem aqui esse robô, que é um RPA, que você consegue automatizar qualquer atividade repetitiva aí no seu dia a dia. Você tem aí um setup de instalação, como deixar seu userform como executável. Então tem diversas criação de menu, né, do menu padrãozinho aqui. Vocês vão gostar, dá uma olhada lá no canal, se inscreva, se quiser aí também se torne membro, vai me ajudar bastante, sou muito grato para as pessoas que são membros aí, né, do canal, e queria agradecer também a vocês aos 4.000 inscritos que nós alcançamos aí, fico muito feliz dessa marca, tá, é um objetivo meu, mais um dos objetivos meus que foram alcançados e graças a vocês, tá, espero ver vocês nas próximas semanas e continuem aí acompanhando o dia a dia da Organic Sheets, valeu e tchau, tchau!